quero começar aqui falando dos efeitos do avivamento. Quero começar com um texto que está em Atos 12, 13. E eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos, que eu vou estar orando por você. Senhor Jesus, esteja bem-vindo, Senhor, nesse lugar. O Senhor sabe de todas as coisas, Senhor, nós não sabemos nada. Eu estou aqui, Senhor, porque eu sei que não serei eu aqui, Pai, mas sim o Teu Espírito Santo. Então fala com a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Esse texto está em Atos 2, 12, 13. Tá. Vamos lá. Diz assim: todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Quem aqui já ficou embriagado do Espírito Santo? E quem aqui nunca sentiu? Falou: eu já orei, mas nunca senti esse vinho para ficar embriagado desse jeito. Eu já fiz parte das duas situações. Estando num lugar, num mover, e ver todas aquelas pessoas embriagadas e eu olhando, assustada, igual essas pessoas que estavam aqui. Só que hoje, eu estudando essa palavra, eu entendi o porquê que eu estava assustada. Por que eu ficava duvidando? Quem é que já duvidou? Quando viu um irmão caindo no manto e... Oxe, o que é isso? Quem aqui já fez isso? Eu já fiz. Mas hoje eu entendi o porquê que as pessoas são assim. Muitas pessoas são assim. Vocês sabiam disso? Que muitas igrejas hoje em dia é assim. E aí, olha o que eles falaram. Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Essas pessoas que falaram isso, provavelmente elas não teve a revelação do Espírito. Só que o que acontece? Aqui em Atos nós podemos ver que era algo poderoso que estava acontecendo naquele lugar, não é? Elas começaram a olhar e falaram: está acontecendo alguma coisa aqui. E a palavra fala que tinha 120 pessoas. E aí, Pedro ouviu, isso está em Atos 2, 14. Pedro ouviu, eles zombando, eles perguntando, eles questionando. E aí Pedro se levantou, junto com os 11 apóstolos. E aí, olha o que Pedro falou para eles. Dirigiu-se à multidão e disse em voz alta: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos, as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Quem foi que falou isso para Joel? Quem falou isso, irmãos? Deus. E Pedro recebeu essa promessa para ele. Por quê? Porque Joel, ele preparou a geração dele. E hoje Deus pergunta para você: você tem preparado a sua geração? Você tem preparado a sua geração? Porque quando Pedro escutou, ele lembrou. Ele lembrou que tinha um profeta e esse profeta falou. E ele falou: não, peraí, esse povo não está embriagado. Eles estão sim embriagados, mas quando vocês não têm revelação, que é o que estava acontecendo, vocês acham que isso é engraçado. Mas eu sei que vinho é esse. Quem aqui já provou desse vinho? Eu já provei desse vinho. E esse vinho, hoje, ele restaura família, ele cura, ele liberta os cativos, ele restaurou a minha família, e por isso que eu estou aqui hoje. Eu provei desse vinho. Quem aqui provou desse vinho? Quem aqui tem a convicção de que Deus tem transformado a sua vida através desse vinho novo que você tem experimentado? Então, nós precisamos preparar a nossa geração.
Eu sempre falo pro meu esposo, eu acho que Jesus vai voltar na minha geração. Eu queria, de verdade, eu queria que Jesus voltasse na minha geração. Só que não é por isso que eu não vou preparar a minha geração. Se Jesus não voltar na minha geração, eu preciso preparar a próxima. E muitas vezes você está aqui parado, achando que o avivamento não acontece na sua vida, e é por isso que você não enche outros. Por quê? Eu não consigo. Só a pessoa que é cheia ou não. Sendo que Deus chamou você. Deus escolheu você. Você está aqui sentado hoje porque Deus te escolheu. Você precisa ter essa convicção com você. Porque quando nós tomamos posse disso, nunca mais eu e você somos os mesmos. Deus fala isso para mim hoje, para você também. Em Atos 2:37. Olha o que aconteceu. Pedro começou a falar para eles que era uma promessa. Amém? E eles começaram a escutar aquilo. Olha isso. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. Eu costumo pensar, eles devem ter ficado em pânico. Um homem de Deus está falando para mim. E ele está abrindo os meus olhos. Imagina, Pedro se levantando, olhando para aquele povo, porque a palavra fala que tinham pessoas do lado de fora e tinham 120 do lado de dentro. Então, era uma mistura ali, né? Quem aqui tem célula? Quem aqui sabe que tem pessoas do lado de fora te escutando? Que tem pessoas te observando? Pessoas vendo o seu caminhar, seu dia a dia. Eu comecei a pensar nessa palavra e falei, meu Deus, existe pessoas assim hoje, olhando para mim, olhando para você. E aí elas olharam para Pedro e falaram, irmãos, o que faremos? Elas olharam para Pedro e para os 11 e falou, e agora? E agora? O que nós iremos fazer? Agora eu entendi que eles não estão embriagados, eles estão vivendo e provando do vinho novo de Deus. Mas o que eu posso fazer para poder receber isso também? Olha o que Pedro fala para eles. Arrependam-se cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, peça perdão aos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para você, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Você tem noção que não foi Pedro que foi até o pecador? Que foi os pecadores que chegaram até o pregador? Você nunca pode chegar no pecador e ficar, aceita Jesus, aceita Jesus. Quando o pecador, ele se depara de frente com a palavra de Deus, ele entende que é ele que tem que correr aos pés do Senhor. É o pecador que tem que correr atrás do pregador, e não o pregador ficar correndo, aceita Jesus, aceita Jesus. Por isso que hoje, quantas pessoas estão cansadas? Porque fica implorando o amor daqueles que não querem. As pessoas não querem, e você fica insistindo naqueles que não quer, enquanto tem uma geração lá fora, clamando por isso daqui, por essa revelação, e você fica querendo ir aonde as pessoas não querem receber a palavra. Até quando que nós vamos ficar assim? Indo atrás de quem não quer, e deixando para trás aqueles que querem, fechando a porta da nossa casa para aqueles que querem receber? Nós temos que aprender. E um culto de 120 pessoas terminou com 3.000, por uma pessoa que se levantou e falou, não, está errado, isso daqui é fogo consumidor, eu provei disso daqui quando o meu Senhor estava aqui, e hoje Ele falou que iria derramar. Quem aqui acredita nisso? Que Ele irá derramar esse fogo hoje em mim e em você, e nós sairemos daqui avivados. Creia nisso. Trazer Deus para casa é a melhor maneira de trazer os pecadores. Você acredita que aquilo era uma célula? Eu acredito, porque eles estavam em uma casa. Então, quando você traz Deus para sua casa,
é a melhor maneira de você trazer os pecadores também. Porque eles vão escutar. Você precisa fazer barulho para esse mundo. As pessoas precisam sentir que é verdade o que você está pregando. Sabe quando você olha para uma pessoa e ela tem a convicção de quem ela é e você fala, meu, eu quero provar desse vinho. Como que eu faço para receber esse Senhor? Muitas pessoas fazem isso. Só que existe um porém. Para você receber, né? Não é fácil. Por quê? Porque você precisa nascer de novo. E aí começa o processo. Novo nascimento é fácil? É, irmãos, falam comigo, gente. Eu não vou pregar sozinha. É difícil, não é? É difícil morrer para a sua vontade, não é? Para a vontade da carne. Então, quando nós decidimos nascer de novo, nós não temos escolha. Quem aqui queria ficar em casa hoje? Ou queria estar numa praia, né? Porque está muito calor. Ah, eu queria estar numa praia agora. Pode levantar a mão, gente. Quem queria estar numa praia? E por que você não está? Porque você decidiu viver isso daqui, não foi? Então, se você decidiu viver isso daqui, qual é o seu posicionamento? Está na casa do Pai. Então nós precisamos ser luz. Quem aqui conheceu a história do apóstolo Paulo? Meu, que cara incrível. Ele é o cara que eu mais admiro. Quando eu leio os livros que ele deixou, eu consigo entender a dor que ele sentia. Porque, meu, o cara foi top. Só que, quem ele era antes? Ele era um perseguidor, não era? O que foi preciso para ele enxergar o caminho profético na vida dele? Foi preciso ele cair do cavalo. Amém? Quem conhece a história dele? Foi preciso ele cair do cavalo e ele se encontrar com quem? Com a luz. Quem quer encontrar com essa luz hoje? Você quer mesmo responder esse chamado? Então eu queria que você pegasse algo que está debaixo do banco de vocês. Pode puxar. Quem não pegou, tem uns espaços aqui na frente que está tudo cheio. Quem quiser pegar, pode vir aqui na frente. E se não tiver, pode levantar a mão que os pessoal da diaconia vai entregar para você. Ó, não dispersa, olha para mim. Pega o papel, fica com o papel na mão. Oi? Não, eu tenho. Vamos lá. Eu vou ler junto com vocês. Eu queria que vocês, nesse momento, ficassem de pé, para nós declararmos isso em voz alta, amém? Porque isso é um ato profético. E Deus, Ele vai desatar algo na sua vida hoje, amém? Vamos lá? Vamos ler junto comigo, amém? Todo mundo já recebeu? Quem não recebeu? Não, todo mundo recebeu. Ah, tem um ali, ó, que não recebeu. 2 pessoas, 3 pessoas. Mais uma pessoa lá. Vamos lá, quem recebeu, vamos declarar aqui comigo, amém? Vamos lá. Em seguida, quem é que vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi, aqui estou eu, envia-me a mim, Senhor. Você está declarando isso hoje, não sou eu. Você está entendendo? Presta atenção, você está declarando, envia-me a mim, Senhor. Você quer ser luz mesmo? Então está na hora de você morrer. Está na hora de você deixar o velho homem para trás,
as coisas de criança para trás e você começar a falar: envia-me, Senhor, eu estou aqui. Eu quero, Senhor, eu quero essa luz. E para isso acontecer, o processo dói. Mas você vai ser enviado, porque você decidiu. A única pessoa que te tira da presença é você mesmo. Você sabia disso? E quando você decide ser isso daqui, ó, já era. Você escolheu ser luz. Não tem como Satanás apagar algo que você escolheu. Você sabia que Satanás nenhum tem poder de tirar da presença? Você sabia que ele não tem esse poder até você decidir sair? Até você sair da posição que Deus mandou você ficar? Quantas vezes Deus mandou você fazer algo e você com a sua teimosia saiu dessa posição? Você consegue enxergar isso? Pode sentar, senão vocês vão ficar em pé até a hora de eu terminar. Segundo tópico, como o avivamento acontece. Isso está em Romanos 8,14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Como esse avivamento acontece na minha e na sua vida? Sendo filho de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Essa é a nossa verdadeira identidade. Quem está disponível para ser filho, entrega tudo o que tem. Não precisa a liderança ficar em cima. Não precisa a pessoa ficar o tempo todo: ô, você é filho. Ô, desperta. Você está saindo, você está saindo. Quando você é filho, você já sabe. Você já sabe que alguém preparou o caminho para você. Você pega, você entende, você conhece a visão que Deus tem para você e você vai. Agora, quando você não é filho, aí começa, porque o processo dói. E dói muito para aqueles que resistem. Eu fui uma dessas pessoas. Por isso que eu estou aqui falando para você. Resisti, briguei. Nossa, esperneei. O Beto olhava para minha cara e falava: você vai. Você vai, porque eu decidi me posicionar. Agora tem pessoas que o marido se posiciona e a mulher quer ver o marido fora. O cara quer vir para a igreja, a mulher quer ir para o shopping. Eu era assim. Eu estou falando da minha vida. Aí o cara volta para as drogas e você vem: pelo amor de Deus, ajuda a minha família. Mas Deus não falou para você fazer. Deus não falou para você ser filho, para você se posicionar. E você acha que tem que ser do seu jeito. E as coisas com Deus não é assim. Lúcifer, ele era um demônio. Ele é um demônio, certo? Mas ele era um anjo de luz até ele sair da posição que ele tinha. Quem aqui conhece a história de Saul? De Saul? Saul, ele era o quê? Rei. Ele saiu da posição de rei e se tornou o quê? Perseguidor. Porque ele começou a perseguir. Jesus colocou Judas na posição de discípulo. Judas escolheu ser o quê? Traidor. Não é? Deus está te colocando numa posição hoje. E é você que vai escolher se você irá permanecer nessa posição ou não. Mas eu vou te lembrar que todos aqueles que saem da posição que Deus colocou se tornam um anjo caído. Então, se você quiser continuar teimando com aquilo que Deus está mandando você fazer, você vai ficar nessa posição. Amém? Então, vamos lá. Deus sempre traça um caminho de volta e oferece uma oportunidade. Quando eu estava desse jeito aí que eu falei, né? Ficava teimando, o Beto queria vir, eu queria ir pro shopping. Deus sempre me mostrava um caminho de volta. E eu sempre voltava, chorava, mas não me arrependia. Como que Deus vai fazer algo na sua vida se você não se arrepende? E olha, arrependimento não é fácil não, viu? Tá pensando que é assim? Vou lá no mundo, vou pecar, depois eu me arrependo e volto. Não. Quantas pessoas pensaram isso? E por isso tem muitas cadeiras aqui vazias. Porque essas pessoas pensaram desse jeito. Eu vou, não dá nada não. Não vai dar nada. Depois eu volto. E não voltou até hoje. Por quê? Você pergunta para essa pessoa, a pessoa fala o quê? Não consigo. Porque foi desobediente. A desobediência, ela te tira do seu propósito. Ela te tira da presença de Deus. E a obediência a Deus
ela te faz ser filho, ela te torna ser filho. Deus fala, e o que você tem feito com aquilo que Deus fala com você? Deus vai falar com você aqui hoje, e quando você sair dessa porta, o que você vai fazer com isso que Deus está falando para você? É muito sério, não é? A nossa posição tem que ser de filho. Não tem jeito. Não tem como. Aos pouquinhos eu vou. Aos pouquinhos eu consigo ganhar minha família. Calma, não é assim. Eu vou devagarzinho. Vou num barzinho ali, depois eu volto. Com a minha tia, com meu tio, com meu pai. Ah, é minha família, né? Não posso ofender a minha família. Mas aí, aonde que você vai passar a sua eternidade com a sua família, se você continuar desse jeito? Vai você e a sua família pro inferno. Sendo que Deus mandou você ganhar quem? A sua família. Trazer a sua família pro barco. Quem lembra do que a Mandinha fez aqui? Eu e a minha família no barco. E aí, quando vem o perrengue, a gente esquece disso. Vem final do ano, meu Deus do céu. É difícil para quem não é filho, né? Nós que somos líderes, quando chega final do ano já começa. Aquele medo, né? Meu Deus, como que tá essa pessoa? O que será que vai acontecer? Por quê? Porque a gente sabe, quando a pessoa é filho, ela tá perto, ela tá junto, ela caminha, ela vai longe. E quando ela não é, ela fica cada vez mais longe. Cada vez mais longe, até você ver ela tão longe que você não consegue mais alcançar. Porque essa pessoa decidiu sair fora, pular do barco. Terceiro, oração e avivamento. Isso está em Êxodo 33, 7. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada das suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. O que esse povo fazia? Observava Moisés. Vamos lá. E até ele entrar na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Olha isso, as pessoas adoravam a Deus por conta de quem? Moisés. Elas olhavam, elas viam a intimidade que Moisés tinha com Deus. E elas ficavam admiradas com aquilo. Só que tinha uma pessoa que era muito próxima de Moisés. Olha o que diz o texto. Mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Meu Deus. Quando eu li esse texto, eu falei, meu, incrível. Ele voltava para o acampamento, mas o discípulo dele continuava lá. Por quê? Porque ele tinha sede. Ele tinha sede, ele sabia a intimidade que Moisés tinha. Moisés costumava fazer isso sempre, a palavra fala. E essa tenda ele chamava do quê? Tenda do encontro. Quem aqui já teve encontro com Deus? Como que é esse encontro? É tremendo, não é? E a autoridade de Moisés não era porque ele sabia falar bonito, porque ele não sabia, né? Ele era em choque. Ficava falando, tendo várias desculpas com Deus. E Deus, não, você vai lá, você vai lá. Eu olho assim para Moisés, eu lembro um pouco de mim. Meu Deus, Senhor, por que o Senhor me escolheu? Mas amém, né? Moisés obedeceu e foi lá, né? Eu também estou aqui, glória a Deus. Então, Moisés, ele tinha autoridade não porque ele tinha conhecimento, mas porque ele tinha intimidade. Então, quando você olhar para as pessoas e você ver que essas pessoas não estão querendo te seguir, preste atenção, como que você está representando Jesus para essas pessoas? Será que essas pessoas estão vendo a intimidade que você tem com Deus para elas poder seguir o caminho que você está seguindo? Ou será que elas estão olhando para você e falando, não é essa pessoa que Deus escolheu para cuidar da minha família? Você já parou para pensar? Porque existe dois lados, né, da história. O lado de que a pessoa realmente não quer e o lado que você está representando.
Será que você está sendo luz na vida dessas pessoas? Porque as pessoas, elas só vão ver luz em você quando elas veem a sua intimidade com Deus. Aí sim, elas vão conseguir entregar tudo que elas têm. Eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos e você começasse a lembrar de quando você acordava apaixonado por Deus. E eu queria que você declarasse com esse louvor, que você cantasse para Ele agora nesse momento. Se você não tem vontade mais de orar, se você não tem mais vontade de ficar desesperado por essa presença, levanta agora e fala para Ele: Senhor, desperta em mim, Senhor. Eu quero passar, Senhor, o dia te amando. Eu quero passar o dia, Senhor, desesperado, porque eu creio que o Senhor está falando, Senhor, com a minha geração. Será que você tem acordado apaixonado por Jesus? Assim como Moisés fazia? Será que você tem armado uma tenda? Será que você tem ido aos montes buscar o encontro face a face com Ele? Fala pra Ele. Ele está olhando pra você agora. E o que você tem entregado pra Ele? Será, irmãos, que você tem acordado no meio da noite chamando o nome do seu amado? Será que você tem acordado no meio da noite desesperado pela sua geração, que até agora não veio porque você continua dormindo? Você continua dormindo. A Bíblia fala para você: desperta tu que dorme, acorda. É momento de ganhar a sua geração. O que você tem feito com a sua geração? Será que você vai fazer como Moisés? Será que você vai fazer isso? Fala para Deus. O que você vai fazer com a sua geração? Ele já colocou na tua mão. Ele já colocou essa geração na tua mão, no seu coração. Desperta. Hoje é dia de você sair daqui entendendo quem você é. Se apaixona por Ele de novo. Fala para Ele: Senhor, faz de novo, Senhor. Faz de novo na minha vida. Eu quero ser despertado, Senhor. Eu quero mais de Ti. Mas fala de verdade. Fala com seu coração ardendo pela presença dEle. Quero voltar aos teus caminhos. Fala para Ele. Ele está te escutando. Ele quer ouvir a tua sinceridade diante dEle. Será que você consegue entregar tudo que você tem hoje? O quarto tópico é pelo que devemos orar em um avivamento. Isso está em Filipenses 2, 5, 4. Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apagar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Meu Deus. Só Jesus faz isso. Só Jesus faz isso por mim e por você. E o que Ele pede de mim e de você é arrependimento, posicionamento e despertamento. Você entende que você precisa se arrepender? E quando você se arrepende, você precisa se posicionar. Eu entendi o que Deus está falando comigo. Eu preciso me arrepender. Pronto, me arrependi. E agora, qual é o próximo passo? Eu preciso me posicionar. O que que tem? Líder, o que que tem aí de líder para mim fazer? O que que tem na mídia? Tem lugar na mídia para mim? Tem lugar no Kids para mim? O que que eu preciso fazer? Eu posso participar da diaconia? Eu posso pregar na vigília? Quem é que fala isso pro líder? Levanta a mão aí. Ninguém, né? Meu Deus, sério mesmo que vocês vão fazer igual eu? Vai esperar o líder chamar numa sexta-feira? Não, meu líder me chamou na quinta-feira, um dia antes.
vai esperar chamar à noite, na quinta-feira à noite, e falar assim, ó, você vai cuidar da vigília, tá? Sério mesmo que você vai esperar? Sendo que Deus já mandou você fazer? O Beto sempre fala assim, ó, para os discípulos dele. Deixa a palavra preparada. Porque quando chegar, ó, vai lá e prega. E aí eles dão risada, né? Achando que isso não vai acontecer. Só que quem escolheu não foi eu e o Beto. Foi Deus. Quem escolheu você não foi a sua liderança. Foi Deus. Então Deus mandou você fazer parte do Kids, por que você ainda não foi? Deus mandou você fazer parte da mídia, por que você ainda não foi? Você está esperando o quê? Você está esperando você sair da posição e se tornar um anjo caído? Sério mesmo? Para você ser mais um que vai envergonhar o nome de Jesus lá fora? Para você vir aqui falar coisa linda, maravilhosa, e quando chegar lá fazer tudo errado, aí as pessoas ficam, ué, ontem amava a CQL, hoje tá metendo pau na CQL, pelo amor de Deus. Se posiciona. Porque daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, você tem que continuar sendo o mesmo. A palavra de Deus fala que ele não muda. Por que você muda? Por que você fica igual uma montanha russa? Uma hora você quer, outra hora você não quer. Uma hora você ama a sua liderança, outra hora a sua liderança faz isso, a sua liderança não te visita, a sua liderança não sei o quê. Meu Deus do céu, você precisa decidir quem você é. Eu fico me perguntando, imagina Paulo falando, ai, ninguém vem aqui me ver. Meu Deus, ninguém vem me fazer uma visita. Ah, não vou mais servir esse Jesus não, porque ele não desce. Imagina. Meu Deus, ele sabia quem ele era. Ele não precisava de ninguém ficar lambendo ele não. E hoje você pode estar aqui pensando assim, assim ó, do que eu estou falando. Não, mas eu não estou mandando ninguém me lamber. Eu já passei por isso, eu sei o que eu estou falando. E eu achava que não era demônio não, mas é demônio. É demônio, porque quando você sabe quem você é, você sabe que você não precisa de ninguém para fazer a obra de Deus. Você pega, faz, você entende o que Deus está falando com você e pronto. Acabou. Não tem, cristianismo é puro e simples. É simples, é só você morrer, entender que você não faz mais parte da sua própria vida, entender que as suas vontades não fazem mais parte de você e acabou. Pronto, eu tenho que obedecer? O que eu preciso fazer? É isso? Pronto, eu vou lá e faço. O que precisa fazer? Ah, precisa, não sei, precisa trocar uma lâmpada? Tá bom, eu vou lá e faço. Pronto. É simples, mas o ser humano é complicado. Eu não sei porque que eu estou falando isso não, mas Deus sabe. Então, devemos orar pelo fogo dele, mas sabendo que ele quer de nós um posicionamento antes. Você quer ser cheio do Espírito Santo, mas não quer obedecer a palavra? Como que ele vai habitar em você? Como que ele vai habitar em você, sendo que você não quer ser filho? Aí a pessoa é cheia das revelação, cheia do manto, mas quando o líder pede uma coisa simples, a pessoa não, endurece o coração. Aí as pessoas de fora falam assim, nossa, seu discípulo é uma bênção. Aí você olha, tá bom, né? Tá sendo uma bênção para os outros, né? Porque os de casa não tem honra, tem que ser para os de fora, né? Meu Deus, eu fico indignada com isso. É uma bênção para os povos de fora, mas para a própria rede não? Não pode ficar junto com todo mundo? Não convive com todo mundo? Por quê? Não consigo entender. Com a rede do outro é uma bênção, mas com a própria rede não faz as coisas. A rede está lá, ó, essa semana tem monte, não vai, mas com os outros vai. Essa igreja é rumo ao mais, então todos têm o mesmo propósito. Então não existe, um está num patamar e outro não. Não existe isso. Eu não consigo entender quando as pessoas falam isso para mim. Eu falo, não. Então você está vivendo o cristianismo errado, porque eu tenho o mesmo espírito que a minha irmã Márcia, que a minha irmã pastora Gil, com a Sabrina, com a Alana, eu tenho o mesmo espírito. Eu corro junto com o mesmo espírito. Se você acha que está errado assim, então você está vivendo outro propósito. Porque o meu propósito é ir de pregar o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é o teu propósito?
Qual é o teu? Esse é o meu. E o seu propósito é qual? Eu fico me perguntando, meu Deus, qual é o meu limite com Deus? Porque tem pessoas que têm limite, né, com Deus. Ó, Senhor, até aqui tá bom, até aqui já não quero mais não. Se você é filho de Deus, se você se diz ser filho de Deus, você não tem que ter limite com Deus. Com Deus é assim, ó, é de repente. Ele mandou, pronto, eu vou fazer, morrendo, mas vou. Isso é ser filho de Deus. Então, primeiro vem a limpeza e depois vem o avivamento. Primeiro você precisa entender o que é arrependimento, para depois você pedir para ser avivado, para depois você entender o que é ser luz. Aí quando você entende o que é ser luz, aí já era, tudo muda. E eu queria dizer aqui a verdadeira razão para um avivamento. Quem aqui tem razão para ser avivado? Eu tenho uma razão muito forte em mim, para mim ser avivada. A razão que eu tenho para ter um avivamento na minha vida é entender que alguém foi na minha casa, bateu lá na porta do meu salão, e aí eu olhei, não quis, porque eu não conhecia. Geralmente nós fazemos isso, né? A pessoa vai lá, explica, aí fala que quer abrir uma aliança. Foi assim comigo. Vamos abrir uma aliança para você entender, você conhecer, você saber como que é. Beleza. Fui lá, ouvi, não quis, mas mesmo assim eu fui. Cheguei lá, eu entendi a verdadeira razão quando eu cheguei naquele encontro. Eu entendi que a razão do avivamento, ela precisa arder em mim. Se essa razão não arder em mim, eu nunca vou despertar esse propósito em outro. Se essa razão do avivamento não queimar no meu coração, eu nunca vou fazer com que as pessoas queimem também. Quando eu entendi a razão do avivamento, eu pude me posicionar. Ser avivado para avivar outros. Ser salvo para salvar outros. Eu fico vendo pessoas que nem é salva, não sabe nem o que é isso. E querendo salvar um monte de gente, já vai morrer todo mundo afogado. Que eu olho e falo, meu Deus, mas minha filha, você não faz nem capacitação. Você quer falar o quê? De salvação. Porque quando você começa uma capacitação, você está querendo ser avivado. Não é? Meu, eu vou lá me inscrever. Eu quero. Meu, a liderança, ela sabe quando a pessoa quer. A pessoa vai lá, faz a inscrição, aí você como líder olha e fala, meu, nem precisei falar nada. A pessoa já foi lá e fez. Aí começou a teologia, a pessoa vai lá correndo, fez a inscrição, aí o líder, meu, nem precisei ficar me matando. Nossa, essa pessoa nasceu de novo. Ou essa pessoa está entendendo qual é a razão do avivamento na vida dela. A razão é o quê? A palavra. Se você não quer ser conectado com a palavra, como que você vai salvar outras pessoas? Se você não pega a sua Bíblia para ler, como que você vai... O que você tem para falar sem a palavra de Deus para alguém? Você vai se encher de si mesmo, a pessoa não vai entender nada que você está falando, porque, meu, fala sério. Tem pessoas que você abre a palavra e explica, a pessoa não entende, não é? Mesmo você lá com a palavra aberta, a pessoa não entende, porque ela não tem revelação. Mas você está ali para poder revelar. Você é usado por Deus para poder revelar. Então você faz parte, você precisa entender isso. Despertar para despertar outros. Como que eu... Meu Deus, como isso? Sabe aquele processo quando começa a doer? Quando você está no processo, você começa a sentir que está, meu Deus, está insuportável isso daqui. Eu presencio muito isso. As pessoas chegarem em mim e falar, meu, tá muito zoado aqui, meu pai está causando, minha mãe, meu irmão, ninguém quer deixar eu sair de casa para ir para a igreja. Meu, isso, quando você começa a passar por esse processo, começa a doer.
Quando você começa a ver a sua família te julgando porque você está querendo buscar mais de Deus, a sua família fala o quê? Pega a sua cama, leva para a igreja. Isso não dói? Só que você precisa entender que não é sobre você. Agora o processo pode doer, mas depois ele vai te trazer cura. Hoje você pode estar chorando, mas amanhã você vai se alegrar no Senhor, porque a sua vida precisa estar determinada com Deus e não com as pessoas que falam, que julgam, que falam que você é aquilo, que você é isso. Você precisa ter convicção de quem você é, porque as pessoas do lado de fora, elas vão te julgar mesmo. Mesmo você fazendo tudo certo, a pessoa ela vai querer ver algo de errado em você e ela vai falar. E aqui a razão é clara: responder o seu chamado. É simples. Respondi o meu chamado, eu tenho identidade. É muito simples você saber se você é filho ou não. Você tem respondido quando Deus fala com você? Se você tem respondido, pronto. Você está num posicionamento de filho. Em Atos 2, do 1 ao 4, diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos num só lugar. De repente, veio do céu um som. Essa parte aqui, de repente, eu estava lá em casa, né, estudando a palavra e falando assim com o Beto, falando com as pessoas que estavam lá. Um avivamento, ele sempre acontece de repente. Você pode prestar atenção, você marca uma coisa na sua célula, acontece tudo do jeito que você marcou? Tudo programadinho? Não. Por quê? O avivamento, ele acontece de repente. Eu sempre falo isso pro pessoal que anda comigo. Sheila, o que vai acontecer hoje? Não sei. Eu não sei de nada. Eu só vou ir, mas quem vai fazer é o Espírito Santo. Ah, nós vamos fazer tal coisa hoje. Vamos, mas como vai ser? Não sei. Não sei como vai ser. Porque é de repente. A palavra de Deus fala, ó, de repente veio do céu um som. Meu Deus. Eu precisava de uma revelação sobre isso. Um som. Que som é esse, Senhor? Quando eu entendi que Lúcifer, ele era um anjo de luz, e todos os instrumentos estavam nele. Todos. E quando ele decidiu se rebelar, ele foi embora. E eu fico imaginando Lúcifer pensando assim: mas ele não vai mais ter som lá no céu, porque eu tenho todos os instrumentos comigo. E aí, Deus decide descer e fazer com as próprias mãos, eu e você. Olha, meu Deus. Ele decidiu fazer isso. E Lúcifer, eu fico imaginando, tá, gente? Isso não está na Bíblia, não. Mas eu fico imaginando Lúcifer falando, mas o ser humano não vai ter som. E eu fico imaginando Deus olhando para ele e falando, vai sim. Pode ir. Quando você escuta esse barulho, o que te faz lembrar? Fala para mim. Coração. Quem disse que você não tem som? Quem foi que disse para você que você não tem som? O som está dentro de você quando ele soprou o fôlego de vida em você. E Satanás olhou para ele e achou que ele estava derrotado. Por quê? Porque não ia ter som no céu. Quem falou para ele que não iria ter? Deus colocou o som da vida em mim e em você. Essa batida é a batida do nosso coração. Nós somos avivados sim, porque Ele colocou esse som em mim e em você. Então, quando você achar que você não pode nada, como assim? O seu coração está batendo? Então tem vida aí. Tem vida aí. Como que você não tem nada? Como que você não tem propósito? Por que você fica escutando isso? Sendo que é mentira. Vamos continuar. Como de um vento muito forte, e encheu
toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito capacitava. Eu queria que nesse momento você se levantasse e você começasse a colocar a mão no seu coração e você escutasse o toque que Deus soprou em você. Feche os seus olhos agora. Pensa nas pessoas que Deus escolheu para você pregar o Evangelho. E você, por medo, Senhor, eu não sei, Senhor, eu não tenho dom de cura. Como assim você não tem dom de cura? Se Deus soprou o fôlego de vida em você. Você tem sim. E aí, sabe o que Deus faz? Deus dá um toque e fala: depressão, sai! Deus dá outro toque e fala: espírito de inferioridade, sai! Deus dá outro toque e fala para você hoje: ansiedade, sai! Irmãos, eu não sei se você está sentindo essa presença, mas eu estou sentindo que Ele está liberando poder nessa tarde para você. Seja liberto! Chega de ansiedade! Chega! Entrega na cruz! Olha o que Ele fez por você na cruz! Olha o que Ele fez por você na cruz! Você consegue sentir o som do avivamento? Ele liberou o som do avivamento para você hoje! Tá aberto, tá liberado, você é livre! Escuta a batida! Ele morreu por você, para você ser conectado com Ele! O seu coração bate junto com o do seu amado! Ele está nesse lugar, você consegue sentir o coração dele junto com o seu? Porque eu consigo sentir o som do avivamento dentro de mim. Eu queria que nesse momento você começasse a clamar. Você começasse a clamar. Se você não está sentindo essa presença, fala para Ele: Senhor, pelo amor de Deus, tenha misericórdia de mim. Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, deixa eu me aproximar de você. Eu preciso, Senhor, me apaixonar. Eu preciso me apaixonar, Senhor. Fala pra Ele. Eu me apaixonar. Entrega pra Ele o que tem te afastado dele. O que tem te afastado dele. Outros amores. Deixa Ele queimar tudo que não vem dele. Queimou todos os outros amores. Olha pra Ele, o olhar dele é de fogo. O olhar dele é de fogo pra mim e pra você. Se apaixona pelo teu propósito hoje. Apaixonar. Fala pra Ele. Queimou. Queima, Senhor, tudo que não te agrada. Eu não quero mais, Senhor, eu não aceito mais. Eu quero ser filho. Todos os outros amores. Tem chama aí. Aproximei, permaneci. Fala pra Ele. O teu olhar me consumiu. Declara. Eu sou todo teu. Me Fala pra aproximei, Ele hoje que permaneci. você decide